sentiu medo em algum momento da sua vida? Com certeza sim. Todos nós, em algum grau, temos medo. Hoje nós vamos falar por que nós sentimos medo e principalmente como superá-lo para que ele não paralise a sua vida. Fica ligadinho aí, curta, comente e compartilhe este vídeo. Em primeiro lugar, nós temos que lembrar que o medo é normal, é comum, até porque o medo faz com que nós sobrevivamos. Porque se nós não tivermos medo, nós vamos colocar a nossa própria vida em risco. Então é importante que em algum grau nós tenhamos medo. E medo não é sinal de fraqueza ou covardia, ele é simplesmente uma reação ao nosso organismo em relação a alguma coisa que nos coloca em risco. Tem pessoas que têm medo de barata. Outras pessoas têm muito medo de falar em público e dessa forma esse medo precisa ser superado para que isso faça com que você não se paralise, não se sabote perante aos desafios que você for enfrentar. Então eu quero trazer algumas dicas para que você possa superar o medo e desenvolver a coragem. Ou seja, a coragem não é ausência de medo, e sim você agir apesar do medo. Em primeiro lugar, é importante que você tenha clareza. Tome consciência do seu medo. Traga ele para sua memória, traga ele para sua consciência. Encare esse medo. E perceba que muitas vezes esse medo é maior porque você passa a olhá-lo de longe e ele se torna uma ameaça. Então, se você olhar o medo de frente, tomar consciência dele e principalmente ver que passo a passo você poderá superá-lo, isso com certeza vai contar pontos a seu favor. Em segundo lugar, escreva sobre seus medos. Se forem medos que realmente fazem mal para você, como por exemplo a onda de Covid que nós enfrentamos, ora ela volta, ora ela começa de novo a ameaçar, e você começa a ter muito medo disso, comece a escrever sobre isso, comece a entender mais sobre isso e principalmente você pode se prevenir sim, mas não deixe que isso evite que você viva, que você vá em busca daquilo que você precisa, como por exemplo o seu negócio, como por exemplo o seu trabalho, uma vida social, para que você não fique paralisado ou paralisada pelo medo. Escreva sobre ele, tenha clareza sobre esse medo e consiga com isso ter as soluções necessárias para enfrentá-lo. A terceira dica em relação ao medo é cultivar pensamentos positivos, cultivar uma energia positiva. O medo, ele vem muito em relação a algo negativo que começamos a pensar e principalmente sobre afirmações negativas. Eu não consigo, eu não posso, e dessa forma isso fica entranhado, isso passa a se tornar uma verdade. E aquilo que você passa a acreditar como sendo uma verdade pode muitas vezes te atrapalhar em conseguir algo se você começar a mentalizar de forma positiva. Então troque essas afirmações negativas por, na verdade, afirmações positivas. Eu vou conseguir, eu consigo, eu quero, eu posso. E isso de uma forma repetitiva, tendo ações que sejam coerentes com isso, com certeza, logo você vai atingir seus objetivos. Mas é preciso que você realmente, de uma forma consciente, faça a escolha pelo positivo, por afirmações positivas, por passar a olhar as coisas de uma forma otimista. E assim, passo a passo, você vai vencendo os seus medos, vai celebrando cada uma das suas conquistas e vai vencendo as etapas necessárias para que você conquiste aquilo que você deseja. A quarta dica que eu quero deixar para você é: ressalte as suas vitórias, celebre os pequenos passos. Ou seja, toda vez que você conseguir fazer algo que realmente faça com que você vença um medo que estava te atrapalhando, que você consiga suprir alguma coisa que estava te impedindo de avançar, celebre isso, porque o nosso cérebro, ele gosta de sentir prazer. E esse prazer você pode dar para ele quando você celebra suas pequenas vitórias, quando você comemora, e dessa forma ele vai querer mais daquilo. E assim você vai alimentando a sua coragem, vencendo os pequenos medos, vencendo aquilo que está te impedindo de avançar. Então não deixe de celebrar cada um dos passos que estão te levando a vencer e superar os seus medos. A quinta dica é: converse sobre o medo.
Muitas vezes o medo que nós temos parece que ele é enorme, parece que somente nós que estamos sentindo aquele medo. E quando nós temos pessoas confiáveis, pessoas que a gente pode realmente se abrir e nós percebemos que muitas vezes aquele medo também existe para aquela pessoa, ou ela tem outros medos que a gente olha e diz, como ela pode ter medo disso? Isso é tão simples. Nós percebemos que todas as pessoas têm algum tipo de medo. E assim, podendo conversar, você vai se sentir melhor. Você vai poder olhar os seus medos de outra forma, sobre outros aspectos. Porque tudo está vinculado à percepção. A forma que percebemos as coisas faz toda a diferença. E conhecer outras formas de percepção pode trazer soluções para que você consiga superar os seus medos. A sexta dica é: foque na sua respiração. Sempre que nós enfrentamos situações de medo, é natural que a nossa respiração fique ofegante, nossos batimentos cardíacos fiquem acelerados e dessa forma o nosso cérebro ele não consegue ser oxigenado o suficiente para que você possa pensar. Então, quando você começa a treinar a sua respiração, você faz com que o seu cérebro, de uma forma que esteja oxigenado, possa tratar as coisas não tanto pela emoção, mas também pela razão. Porque através da razão nós vamos verificar que aquilo ali não passa de um medo bobo, não passa de algo que não tem nenhuma importância. Então, dessa forma, foque na sua respiração. Respire profundamente pelo nariz. Segure a respiração por alguns segundos e depois expire profundamente pela boca. Expire e inspire algumas vezes, vagarosamente. Isso vai fazer com que o seu cérebro volte a receber oxigênio, volte a receber um sangue e com isso ele vai te ajudar a encarar as coisas com mais calma. Você pode até mesmo treinar a respiração através da meditação. E eu recomendo a meditação Mindfulness, porque é uma meditação em que você fica focado na respiração, fica focado no momento presente. A sua mente, ela está aqui e agora. E esse treino vai fazer com que você passe a usufruir mais dos momentos, que você esteja mais no momento presente e que você lembre dessa forma que você vai colocar em prática os exercícios de respiração. E quando o medo se torna uma fobia? Quando você sente esse medo continuamente, quando esse medo te impede até mesmo de sair de casa. Então, dessa forma, é preciso buscar ajuda. Buscar ajuda que possa fazer com que você olhe com mais clareza para aquilo que realmente está acontecendo e consiga enfrentar esse medo. Todos os profissionais que ajudam pessoas a vencerem fobias e vencerem medos, eles colocam essas pessoas de frente para aquela situação. Eu sei que isso, só de pensar nisso, você já deve ficar muito apavorado, apavorada. Mas uma pessoa, para que ela possa enfrentar o medo de altura, muitas vezes um profissional coloca essa pessoa numa situação em que ela precisa encarar aquele medo de frente, como até mesmo pular, fazer um salto de paraquedas. Então, enfrentar o medo, talvez você não consiga fazê-lo sozinho, mas você vai precisar enfrentá-lo de frente, vai precisar superá-lo e dessa forma você vai criar coragem. Perceba então que a coragem, ela não aparece do nada. A coragem é desenvolvida a partir do momento que enfrentamos o medo, a partir do momento que aquele medo ele é superado e dessa forma sim o sentimento de coragem invade, o sentimento de que somos capazes, de que nós merecemos. Então não deixe de enfrentar os seus medos, porque eles são testes para que você consiga se tornar cada vez mais uma pessoa forte e corajosa. Se você gostou desse vídeo, não deixe de comentar, de deixar o seu comentário aqui, de compartilhar, curtir e também compartilhe comigo se você tem algum tipo de medo ou se esse vídeo te ajudou para que você consiga enfrentar e superar algum tipo de medo que você tem.